O apóstolo Paulo diz que recebemos no nosso espírito uma nova natureza, mas encontramos no nosso corpo a realidade de uma velha natureza que se opõe à nova natureza. Um dia essa velha natureza será eliminada, erradicada de nós na santificação final. Mas até que esse bendito dia chegue, o que é que a gente faz com essa miserável dessa velha natureza? Em Efésios 4:22, nós lemos que há uma ordem de despojar-se do velho homem, dessa velha natureza. Como, de forma prática, eu e você vamos executar isso? Então eu creio que nós precisamos entender uma declaração do apóstolo Paulo. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 27. O apóstolo Paulo diz assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de ter pregado eu não venha a ser desqualificado. Do que é que Paulo está falando? Obviamente ele deixa claro que a carne não converte. E uma vez que não converte, ela tem que ser subjugada. Quando ele fala não só de esmurrar o corpo, mas de reduzi-lo à escravidão, ele está dizendo subjugar, dominar, fazer dele um escravo. Ou seja, nós não podemos deixar que o corpo nos controle, que a carne nos controle. Nós é que temos que subjugar e controlar a carne. Agora, isso não vai acontecer de boa vontade da parte da sua carne. E nem adianta você pedir com educação. Dona Carne, poderia a senhora, por gentileza, se comportar? Eu vi essa frase ainda na adolescência que dizia: a carne não converte, tem que ir para a cruz todo dia. Agora, como ela não quer ir para a cruz de boa vontade, como é que a gente manda ela para lá? Na violência. O que é esmurrar o corpo? É literal? Não. Apesar de, ao longo dos séculos, a igreja romana, em cima dessa declaração de Paulo, esmurro meu corpo, ter propagado uma atitude que é chamada de autoflagelação. Você já deve ter visto, né, alguma cena de um filme medieval, alguém tirando as vestes, pegando um chicote, batendo, se cortando a si mesmo. Essa declaração de autoflagelo, mutilação para o corpo, vem em cima de uma interpretação literal de Paulo dizer: eu esmurro meu corpo. A pergunta é, será que Paulo estava falando de forma literal? Se esmurrar o corpo é literal, reduzi-lo à escravidão também tem que ser. E eu nunca vi ninguém andando por aí com a corrente no pescoço. Se a última parte não é literal, é simbólica, então a primeira também não pode ser literal, tem que ser simbólica. Ou as duas são simbólicas ou as duas são literais. Não dá para fazer de uma literal e da outra simbólica. Então quem pode responder se Paulo estava falando de forma literal ou simbólica é o próprio Paulo. Paulo sabe o que Paulo dizia. Então, vamos tentar entender o que Paulo diz ao longo da sua doutrina. Em Colossenses 3,5 ele diz: fazei morrer a vossa natureza terrena. A palavra ali traduzida em Colossenses 3,5, natureza terrena ou natureza carnal, dependendo da versão, é uma palavrinha grega chamada melos. Melos significa, literalmente, membros. Está falando de membros do corpo. Agora, por que Paulo está dizendo fazei morrer os vossos membros? Será que era literal o corpo? Lá em Romanos 7 ele diz: no meu espírito tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, melos, outra lei. Ele está falando não do corpo, mas da força da carne dentro do corpo, que precisa ser separado. Fazer morrer a natureza carnal não é matar o corpo, senão a morte seria a vitória que todos nós estamos aguardando. Paulo diz em Romanos 12, a respeito de oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo é uma aparente contradição. Porque o verbo sacrificar significa matar. Mas como que eu ofereço um sacrifício vivo? Se sacrificar e matar, como é que o sacrifício ainda está vivo? Então, quando Paulo usa a expressão sacrifício vivo, falando do corpo, é um paradoxo, uma aparente contradição. Em outras palavras, ele está dizendo, não é para matar de forma literal o corpo, mas é para matar o que reina dentro do corpo. É para parar a força da carne. Então, se santificação progressiva se expressa pelo comportamento, mas é a conformação com a imagem de Cristo e a reprodução do modelo comportamental dele, eu, por outro lado, preciso entender a palavrinha-chave para viver isso. É uma palavra composta. Domínio próprio. Quando Paulo diz, eu esmurro meu corpo, eu vou subjugá-lo, reduzir a escravidão, ele está dizendo, minha carne não governa mais.
ela não manda mais, ela não domina mais, agora ela será dominada. Então, domínio próprio não é, como nós pensamos, só frear o desejo da carne. A pergunta é, quem domina a carne? Então, vamos lembrar que santificação completa é espírito, alma e corpo, como citamos 1 Tessalonicenses 5:23. Nosso espírito foi regenerado, nele recebemos a nova natureza. Nossa alma está sendo restaurada. E nosso corpo, que um dia será glorificado, hoje tem que ser subjugado. Onde está a velha natureza? No corpo, na carne. Onde está a nova natureza? No espírito. Se santificação é de dentro para fora e tem a ver com o controle da natureza, a natureza de Deus depositada em nosso espírito tem que dominar a velha natureza que está na carne. Domínio próprio não é só parar a velha natureza, é quem a para. É a nova natureza que para a velha.